Meus amados, recebam a paz do Senhor. Nesta noite eu não quero ocultar a minha alegria, nem o meu júbilo por estarmos aqui neste culto tão importante para a igreja, que é o culto de missão. Nesta noite, quero expressar minha gratidão a Deus por Ele me conceder essa oportunidade de estar fazendo exposição desta palavra, aqui neste culto tão importante, que é o culto de missão. Agradeço ao Romal, a liderança desta igreja, todo o pessoal que tem nos dado esse apoio. O Romal tem lançado sobre nós esse convite. Agradeço a ele, louvo a Deus pela vida desse varão de Deus. Nesta noite, amados, uma breve palavra neste culto de missão, uma reflexão que o Senhor nos leva ali no livro do profeta Jeremias, para conhecermos a missão do profeta em descer à casa do oleiro. Livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Louvado seja Deus. Iremos ler apenas 2 versículos. Perdão, 3 versículos para entendermos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, todos acharam? Que nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu falei, pode querer acender, irmãos, por gentileza, em nome de Jesus. Amados, quando nós vamos falar de missão, nós precisamos entender a real necessidade de se fazer missão. Por que a igreja do Senhor tem que fazer missão? Simplesmente pelo fato de que haver lá fora um povo que está sendo alvejado pela fúria e o ataque de Satanás. Um povo que está decretado para ser destruído pela força do mal. Sobre a vida dele já está decretada a sentença de morte. Essas são algumas razões para se fazer missão. Um povo necessitado da salvação, condenado pelo diabo. E quem faz missão carrega em suas mãos o poder do Rei Jesus, que cancela o decreto da morte. E a primeira missão que Jesus destinou ou delegou para a igreja está em Mateus 16, 18, que nos diz: edificarei a minha igreja, possessão, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, glória a Deus. Em outras palavras, Jesus está posicionando, declarando e autorizando a sua igreja sobrepujar e triunfar contra os poderes das trevas. Então a primeira missão da igreja é para ser vencedor. Romanos 8,37 vai nos dizer: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E essa palavra de Romanos 8,37, ela indica e descreve alguém que é super vitorioso. Aleluia. E este alguém é Jesus. Aleluia. E por causa deste amor, nós somos feitos vencedores para a glória de Deus Pai. Então a primeira missão da igreja é para ser vencedor. Glória a Deus. E a segunda missão da igreja está em Mateus capítulo 2 e o versículo 2. Vou ler só para os irmãos entenderem. Mateus 2,2 vai nos dizer assim: e perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Nos conta a história, amados irmãos, que o rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande, ele vai realizar uma mega, hiper grande festa para o único rei daquele momento, que no caso seria ele.
ele faz aquela festa e convida os governantes daquela província. E diante daquela festa, Herodes faz uma grande pergunta que vai apequenar aqueles grandes homens. Herodes naquela festa pergunta: existe um rei ou um reino maior que o meu? Todos se calam. E na hora ouve-se apenas batido na porta. Eram os magos entrando e perguntando: aonde está aquele que é nascido? Não é aquele que está colocado, aquele que nasceu rei dos judeus. Aleluia. Vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Glória a Deus. Herodes faz uma pergunta e os magos trazem a resposta. Herodes achava que era o maior rei da terra, mas eles disseram em suas palavras: ó Herodes, nasceu hoje o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Herodes fica perturbado, irmão mal, porque ele era rei, mas havia nascido o rei dos reis. Então ele tinha que tirar sua coroa real e entregar para Cristo. Então a segunda missão da igreja é adorar. E a terceira missão da igreja? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide, pregai o Evangelho. Jesus veio, cumpriu sua missão, pregou o Evangelho, chamou 12 discípulos de forma individual. Logo nós vamos entender que missão é aquilo que Jesus fez com a mulher samaritana, aquilo que Jesus fez com Zaqueu e com cada um dos seus discípulos. Livro de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fez a sua missão, cumpriu sua missão, preparou os discípulos e disse: olha, recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Jesus vai para o Pai, mas dá a instrução para os que ficam. Jesus é levado ao céu. Observe que quando vamos realizar uma longa viagem, deixamos alguém em nossa casa, vamos passar as coordenadas. Quando retornamos, vamos fazer a conferência para ver se saiu do modo que dissemos. E o que eu quero dizer com isso, amados? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus vai voltar e vai cobrar de nós a responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Sendo assim, quando Jesus despede dos discípulos, eles começam a pregar Samaria, Judeia, Jerusalém e aos confins da terra, que nasceu a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, que é eu e você, temos que observar as três principais missões que estão sobre a nossa incumbência. Quais são essas missões? Missão local, regional e missão internacional. Na missão local, onde começa? Começa dentro do nosso próprio lar. Pregando para quem? Para as paredes? Não, para os nossos familiares, nossos irmãos, pais, tios, sobrinhos. Isso é missão local. A missão regional abrange o quê? Ganhar amigos, colegas, vizinhos. Com o quê? Com palavras? Não. Atos 1:8. E ser-me-eis minhas testemunhas. Ganhando essas pessoas com o nosso testemunho de vida. Aleluia! Então a missão da igreja é esta: vencer, adorar e pregar o Evangelho. Só que não adianta fazer missão regional, local ou internacional sem o principal ingrediente que todos nós temos que carregar. Que ingrediente é este? O amor. Ninguém consegue fazer missão sem o amor. Porque Cristo é a prova viva do amor de Deus pela humanidade. Livro de João, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer o que, amados? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi o amor de Deus que levou Cristo para a cruz, para executar a missão. E é este amor que está sendo derramado que quer encher a minha e a sua vida para fazer a missão de ganhar vidas lá fora. Foi o amor de Deus. Foi esse mesmo amor que encheu a vida do profeta Jeremias
para descer à casa do oleiro. E o versículo 2 que nós lemos nos deixa bem claro: Deus deu uma ordem para o profeta descer até a casa do oleiro, onde Deus entregaria uma mensagem para ajudar, representada pelo vaso de barro. E esta mensagem ela foi comunicada neste paralelo simbólico: barro e oleiro. O que Deus estava dizendo para o profeta Jeremias? Que ele poderia, como sendo oleiro, fazer com barro, fazer com aqueles que o servem a mesma coisa que o oleiro fez com aquele barro. Glória a Deus, aleluia. Então a primeira coisa importante para nós entendermos neste texto, amados: quem escolhe o barro é o oleiro. Se você está aqui, é porque você é escolhido. Aleluia. Você é escolhido. E a segunda coisa que o oleiro faz: selecionar um barro que tenha plena condição de ser mudado, transformado. Ele começa a limpar, tirar impurezas, sujeiras, enfim. E às vezes, quando nós chegamos na igreja, alguns irmãos vai nos chamar de vaso. Mesmo que nós sejamos um vaso, mas nós não podemos nos esquecer que a matéria-prima do vaso é o barro. E o versículo 6 ele nos deixou bem claro, onde Deus diz: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel, na minha. Aleluia, Pai. O importante é que o barro não está no chão, ele está na mão do oleiro. Glória a Deus. Eu e você estamos na mão de Deus. Amém, amados? Vamos receber esta palavra em nome de Jesus. Irmãos, Deus é bom. Né? Quem não vem perde, irmão. Se Jesus voltar no culto de missões, muitos vão ficar. Né? Não sei por que isso. Sempre foi assim, né, pastor? Uma dificuldade. Mas tudo bem, irmão. Deus conhece o coração de cada um. Né? Todo joelho vai se dobrar diante de Deus. O importante é que nós temos que ter um amor. Nós temos que gostar da gente primeiro, para depois fazer a obra de Deus. Se você não gostar de você, você não vai ajudar ninguém, não vai fazer nada para ninguém. Se você não gosta de você, você não vai ajudar ninguém. Né? Muito obrigado, igreja, vocês que vieram. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado, né, pelo apoio, pelo carinho, né, em confiarmos nesse trabalho. Renato, Deus te abençoe, tá, filho? Deus te abençoe.